Boa tarde. Sejam bem-vindos aqueles que eu não conheço. Meu nome é Ana, eu sou professora de português de vocês, ok? Bom, para começar a nossa conversa, hoje a gente vai começar por um tema, um assunto que é figurinha carimbada em todos os concursos, é a interpretação de textos, né? É muito comum eu ouvir na sala de aula a mesma fala. Sempre que a gente entra em sala, nas aulas de português, alguém fala, eu prefiro a interpretação à gramática. Ok, mas se você prefere a interpretação, você entende de interpretação, você entende de interpretação e compreensão de textos. Porque existe uma diferença, é isso que a gente vai ver hoje. E essa diferença, ela faz toda a diferença na hora de responder a minha prova. É necessário que eu conheça os dois para que eu não me saia mal, tá? Essa diferença, ela é responsável por aquelas questões que a gente faz e dá uma erradinha, e na hora que você vai conferir, você vê o resultado, você fala, puxa vida, eu errei essa, tão fácil. Então, essa diferença entre compreensão e interpretação, 90% ela é responsável por esses erros bobos, né? Foi um erro de interpretação. Então, a gente vai falar do quê? Da compreensão e interpretação de textos. Ok, existe essa diferença, eu preciso saber, certo? Para começar a nossa conversa, eu tenho aí um exercício bem simples, que eu gostaria que vocês fizessem aí. Então vamos lá. João é tão corajoso que ao menor sinal de temporal esconde-se sob a mesa. De acordo com o texto, A. O João é valente. B. O João não se importa com o clima. C. O João é medroso. Ou o João dorme tranquilamente ao som da chuva. Deem uma olhadinha e escolham a eleita de vocês. Se fosse uma prova, onde vocês iriam? Vamos lá, então. Saber diferenciar compreensão de interpretação é o primeiro passo para simplificar a resolução da prova. Uma forma eficiente de identificar se a pergunta exige compreensão ou interpretação é ficar atento às expressões usadas no enunciado. Eu vou descobrir através do meu enunciado, através das expressões do meu enunciado, ok? Então, o primeiro passo é entender o que é compreender o texto e o que é interpretar um texto. Então, vamos lá. Compreender o texto significa decodificar a redação, ou seja, a escrita do texto, e entender o que foi dito, ou seja, consiste em assimilar o que está realmente escrito. Fiquem atentos para essas expressões, esses trechinhos que eu deixei em vermelho. São importantes, tá? Então, para a gente guardar. Então, na compreensão, eu levo em conta o quê? O que está realmente escrito no meu texto. Já interpretar significa ir um pouco além e estabelecer conexões entre o texto e a realidade. Quer dizer, tirar conclusões tendo como base as ideias apresentadas pelo autor. Então tá, então aí o que eu tenho que levar em conta? É o que está escrito? Não, eu tenho que ir um pouco além disso. Eu preciso entender a intenção do autor, ou seja, o que ele quis dizer. Então, falando em palavras assim simples, compreender é o preto no branco, é o que está escrito. E interpretar é a intenção do autor, o que ele quis dizer, tá? São coisas totalmente diferentes. Mas como é que eu vou, no meu enunciado, detectar uma interpretação de uma compreensão? Eu preciso perceber o que ele usa ali, quais são os elementos
desse enunciado. Então, vamos ver. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Quais são os tipos de enunciados? Quais são as expressões, as palavras que vão aparecer no enunciado que vão me dar a pista de que eu tenho uma interpretação? Vamos lá. Através do texto, infere-se que. Ou, é possível deduzir que. O autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Se vocês prestarem atenção, ele usa alguns verbos chaves na interpretação. Por exemplo, através do texto, infere-se que. O que é inferir? É concluir, é entender, é deduzir, né? É um verbinho chave. Ou é possível deduzir, olha aí, inferir e deduzir, sinônimos, né? Então, vamos lá. O autor permite concluir, outro sinônimo. Qual é a intenção do autor? A intenção não é o sinônimo do verbo lá, mas também é uma reflexão que eu preciso fazer para entender o que ele quis dizer. Então, nos enunciados da interpretação, em geral, eu tenho verbos que são sinônimos de entender, de concluir, tá? Aí eu já sei para que caminho dar. Compreender, o que significa? Intelecção, entendimento e atenção ao que realmente está escrito. Olha aí, é o que está escrito, compreensão é escrito. Tipos de enunciado. O texto diz que, olha aí, ele fala, ele escreve alguma coisa. Não está mandando buscar nada. É sugerido pelo autor que. Esse verbo sugerir, em geral, ele dá muita confusão. Muita gente acha que sugerir é interpretar alguma coisa. Não. Se eu vou sugerir alguma coisa para alguém, eu tenho que falar para essa pessoa alguma coisa. Não tem como eu sugerir sem eu falar. Então, falei, escrevi, compreensão. De acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação? De acordo com o texto. Ele está pedindo que eu olhe o texto. A informação está lá. Compreensão. O narrador afirma que. Se ele afirmou, ele falou, ou ele escreveu. Então, está lá, compreensão. E de acordo com o texto, também está pedindo para que olhe o texto. Então, duas coisas diferentes. Interpretar, eu vou entender alguma coisa. E compreender, eu vou buscar o que está escrito no meu texto. Sendo assim, João é tão corajoso que, ao menor sinal de temporal, esconde-se sob a mesa. De acordo com o texto. Onde está esse enunciado aí? Lá em cima. Vamos ver. De acordo com o texto. Onde eu encontro aí? Dá uma olhadinha. É interpretação ou é compreensão de texto? Deem uma olhada. Acharam? Ali bem no finalzinho, né? É a compreensão de texto. Então, se ele busca compreensão, ele está pedindo para que eu olhe o que está escrito. O que está escrito aí? João é corajoso. É isso. Valente é sinônimo de corajoso. Então, o que ele está dizendo? Que o João é valente. Em algum momento ele escreveu que o João não se importa com o clima, ou que o João é medroso, ou que ele dorme tranquilamente ao som da chuva? Não. Ele disse que o João é valente, ponto. Então, questão de compreensão. Muita gente, muita mesmo, viria no João é medroso, com certeza absoluta, a maioria, tá? Mas como é uma questão de compreensão, não funciona assim. Já se eu modificasse o enunciado, olhem aí, João é tão corajoso que é o menor sinal de temporal, esconde-se sob a mesa. De acordo com o texto, pode-se inferir que. O que ele pediu aí? Pode-se deduzir, pode-se concluir que
questão de interpretação, né? Aí já não é o preto no branco, é o que ele quis dizer. E o que ele quis dizer com esse enunciado? Que o João é medroso, alternativa C. Então, tá vendo como faz uma diferença? Eu poderia ter uma questão, uma alternativa A, se fosse compreensão, e uma alternativa C, se fosse interpretação, ok? Na interpretação de texto, devemos observar verbos sinônimos de entender. É o que eu disse a vocês. Eu preciso ter uma atenção especial para esse entender, tá? Então, vamos ver alguns sinônimos aí. Eles devem aparecer nos enunciados de interpretação de texto. Então, é o deduzir, o compreender, o alcançar, concluir, depreender, entender, perceber, induzir e inferir. Quais são os queridinhos das provas, os principais? É o inferir, o depreender, o deduzir, tá? Esses são os que mais aparecem, mas qualquer um desses aí pode ser sinônimo de entender. Então, interpretação de texto, ok? Ok, eu já sei se a minha questão é compreensão, se ela é interpretação. O que mais eu tenho que ter atenção na hora de interpretar uma questão? Aos erros de interpretação, tá? Eu tenho 3 erros crassos, ou seja, eles são, assim, erros grosseiros e que aparecem demais na hora de responder as questões. Então, vamos dar uma olhadinha nos erros. Primeiro caso, extrapolação. É a viagem, né? A gente vai longe, pensa um pouco a mais do necessário. Então, ocorre quando se sai do contexto, acrescentando que... desculpa, gente, tem um quadradinho ali. Acrescentando-se informações que não estão no texto. Quer por conhecimento prévio do tema, quer pela imaginação. Então, a extrapolação seria o seguinte: por vezes eu vou ler um texto e eu tenho mais informações sobre aquele assunto do que está ali no texto. O texto está de forma resumida, né? Eu sei um pouco a mais. Mas, na hora de responder a minha questão, é necessário lembrar que só conta o que está ali. Mesmo que eu saiba mais, não. Conta o que está ali, ponto. Ok. Muito cuidado com isso, porque se eu responder uma questão lá de conhecimento próprio, eu vou extrapolar, eu vou passar por cima. Então, isso seria extrapolação. Cuidado. E a redução é o oposto, né? Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total entendimento do tema desenvolvido. Aqui eu já tenho aqueles casos onde eu olho as alternativas e geralmente eu tenho 2 muito próximas. Provavelmente ali tem uma que é reduzida. Então, elas são muito próximas. O que eu estou buscando? Sempre a resposta mais completa, tá? A que esteja dentro do texto. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou numa mais simplificadinha um pouco, eu cometi um erro de redução e eu vou errar. E a contradição. Não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Aqui, eu tenho um texto e não concordo com o que está ali. Não vai de acordo com as minhas ideias, não combina. Então, na hora de responder, eu estou ali empolgado e eu não percebo, mas eu respondo aquela questão de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. Não, no momento de responder a questão, a gente não pensa nada. Quem pensa é o autor do texto, ok? Então, assim, eu brinco, eu falo que a gente fica até meio burro. Você não pode saber mais que o autor, mesmo sabendo, não pode saber menos que ele e nem pensar diferente. É só o que ele pensa, ok? Outro ponto importante, a coesão.
Mas o que é a coesão? É o emprego de mecanismos de sintaxe que relacionam palavras, orações, frases e ou parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um pronome, uma conjunção ou um pronome oblíquo, átono, há uma relação correta entre o que vai se dizer, em que se vai dizer e o que já foi dito. Ou seja, a coesão ela acontece com termos que fazem a ligação entre partes do texto. Eu não posso, para fazer um texto, elencar ideias, uma embaixo da outra. Isso não é texto organizado, né? Eu estou só colocando ideias. O que eu preciso? Que tenha uma ligação entre essas partes, que elas sejam unidas por algo que dê sentido. E o que é que faz? Qual é o elo de ligação? São esses pronomes, são essas conjunções, elas fazem a ligação entre essas partes. Então, embaixo a gente tem um exemplo. Só desejamos isto. Isto o quê? Férias. Então, existe uma ligação, uma relação entre esse pronome demonstrativo isto e a palavra férias. Tá? Isso é um elemento coesivo. De acordo com o exemplo, o termo isso indica que ainda será falado, indica o que ainda será falado, tá? E o segundo exemplo, acho que é até mais simples. Sara saiu essa manhã de casa, ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Ok. Esse ela, ele está retomando o sujeito Sara lá atrás. Quem é ela? É a Sara, que eu falei lá no comecinho, é o sujeito Sara. De acordo com o exemplo, o termo ela retoma o sujeito Sara, evitando assim uma repetição desnecessária, que a gente sabe que é muito presente em redações, né? Um erro que não pode acontecer. Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? A partir da página 6, vocês têm uma porção de exercícios a respeito de interpretação de textos. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, dessem uma lida em todos eles. Eles são todos explicados, tá? É importante. Então, leia, tente fazer e veja a resposta. Tente fazer antes e veja a resposta, ok? Bom, até o próximo vídeo, ok?